por falar em prática, nós vamos agora para o próximo versículo. O versículo seguinte se encontra lá em Tiago, que também é bastante conhecido. Tiago, no capítulo 2, versículo de número 22. São, na verdade, 3 versículos. A gente vai ver Tiago, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 25. A palavra do Senhor, ela diz assim. Deixa eu ver. Não, Tiago 2 não, gente. Tiago 1, isso, Tiago 1. Do 22 ao 25, né? Diz assim. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Viu só? Depois de você passar pelo processo do guardar a palavra, do entendimento, do guardar a palavra, e agora você chega aqui ao ouvir, mas não somente ouvir, e praticar, você entende que tudo passa pelo processo de uma dependência de você ouvir e guardar até você praticar. Só que entre esse você ouvir e você guardar e praticar, existem diversas coisas, existem muitas coisas. Por exemplo, para você ouvir, você tem que dar atenção, certo? Você não consegue prestar atenção em duas coisas ouvindo e entendendo ao mesmo tempo. Então, para você ouvir a Deus, você precisa dar atenção a Deus. Você tem que dar ouvidos a Deus. E para dar ouvidos a Deus, você tem que silenciar a sua voz, silenciar a sua razão, silenciar o seu eu, você tem que silenciar o seu coração. Para ouvir a Deus, você tem que silenciar a sua carne. Porque ao silenciar a sua carne, você está dando voz ao Espírito. E dando voz ao Espírito, você se sujeite a Ele. Você o escute, é como diz em 1 Tessalonicenses 5:18, para que não atrapalhemos a ação do Espírito Santo. Então, o ouvir é você dar atenção, sabe? E dar atenção é com sinceridade mesmo, como eu acabei de falar sobre o silenciar as vozes que querem atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. E aí você ouve, e depois de você ouvir, você entende que você precisa guardar a palavra de Deus. Porque de guardar, você ouviu, para ouvir você tem que dar atenção. Mas para poder guardar a palavra de Deus, é necessário para que você guarde ela, você meditar nela, você estudar ela. Como é que eu vou conseguir memorizar algo? Como é que eu vou conseguir guardar algo se eu não leio algo? Se eu não estudo sobre algo? Eu não vou aprender sobre esse algo, não tem como. Então, guardar a palavra de Deus, mas entenda que não é uma questão de memorizar versículos. Porque para memorizar até uma criança memoriza um versículo se você ficar repetindo para ela várias vezes. A questão aqui é guardar a palavra no coração. E o que é o coração? O coração, ele é o depósito do homem. Ele é o cofre do homem. É a parte onde o homem tira dali o bem ou o mal. E lembra, a palavra do Senhor fala em Provérbios 4:23, de todas as coisas que devemos guardar, o coração é a principal, porque dela procedem as fontes da vida. Entende? Jesus também diz, onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Se o nosso coração está na palavra de Deus, e a palavra de Deus está em nosso coração, então isso significa o quê? Que tanto como para Deus nós somos especiais e valiosos, também nós fazemos da palavra de Deus nosso tesouro, e nós aguardamos em nosso coração. Guardar a palavra de Deus no coração é entender que
do seu coração vão proceder as fontes da vida, ou seja, as escolhas, decisões, as saídas da vida, sabe, os caminhos para a vida, as escolhas e decisões. Então, se a palavra de Deus ela está no seu coração, não vai ser o seu coração enganoso, corrompido, que vai dirigir sua vida, mas vai ser um coração que está na palavra de Deus, um coração que é cheio da palavra, e esse coração é um coração curado, um coração liberto, um coração regenerado, transformado por Deus, e é um coração que é sujeito a Deus, um coração que já foi rasgado, que sempre se mantém rasgado, quebrantado, derramado diante do Senhor, e é um coração que está cheio da palavra, e consequentemente, esse coração cheio da palavra vai levar você à prática da palavra. E é a prática da palavra em obediência fiel e sincera. Não a prática da palavra de uma maneira mecânica e automática ou por meio de uma religiosidade de você fazer por fazer. Você entende? Então, primeiro, ouvir ou dar atenção. Você tem a necessidade de silenciar as outras vozes que querem impedir você de ouvir a Deus, que consequentemente, se você silenciar essas vozes, como eu falei, do mundo, do seu eu, do pecado, do seu próprio coração, consequentemente você vai conseguir dar ouvido à voz de Deus, você vai ouvir a Deus. Segundo, você vai guardar a palavra de Deus pelo seu coração que já foi curado e que foi liberto e que agora foi quebrantado e está derramado diante do Senhor, porque foi um coração que se arrependeu, que se voltou para Deus e Deus o tirou de pedra e pôs de carne, o espírito de abatimento, e colocou alegria. E por fim isso te leva à prática, e uma prática com clareza, com certeza, com convicção e muito mais dependência e certeza que Deus está, certeza que Deus que é a Deus que você está ouvindo, que é a Deus que você está seguindo, porque você passou por um processo. E esse processo, ele tornou você, esse processo, ele moldou você, e porque você foi moldado e tornado através desse processo, agora você se tornou alguém quem Deus quis que você se tornasse. Todos nós estamos passando por um processo, e diariamente Deus trabalha em áreas em nossas vidas, trabalha em nós, para que esse processo ele vá sendo concluído, e até o dia de Cristo, ele vai estar sendo trabalhado, porque somente nesse dia que ele vai ser completo. Então, lembre-se que a grande importância e maravilha de você entender a necessidade de ouvir a Deus e de guardar a palavra de Deus é para que você viva a vida que Deus planejou para você e que você pratique a palavra, mas não para ser visto pelos outros, porque Deus planejou assim para que você praticasse a palavra para conhecê-lo e através da sua vida outras pessoas fossem tocadas pelo amor dele, elas fossem impactadas pela graça dele e elas contemplassem sua glória, e isso, mais do que chamasse a atenção delas, chamasse o coração, tocasse para que o coração dela se convertesse, essa pessoa abandonasse seus maus caminhos e se voltasse para Deus e conhecesse a Deus, para ser mais uma salva inclusa aí na família de Deus. Esse é o propósito de Deus. A minha e a sua vida é somente um instrumento da razão pela qual Deus manifestou sua graça em Jesus. Se eu e você somos pequenos cristos, então nós temos que ser flechas que apontam, flechas na mão do Senhor, que são lançadas ao alvo. Nós temos que ser somente uma setinha, uma plaquinha no caminho, sabe? Que aponta o caminho quando o viajante está trilhando.